raça ariana, os primeiros seres humanos originais, Homo sapiens, eram negros africanos, e evoluíram em torno de 1/4 de 1 milhão de anos atrás na África Oriental do norte do Homo erectus. Estes humanos originais eram um pouco diferentes do africano negro, tribos raciais nômades que habitam a região do leste da África do Norte hoje. O ambiente lá não mudou nada desde aquela época, e, portanto, eles também não mudaram. Uma tribo destes africanos negros migrou do leste da África do Norte cerca de 130 mil anos atrás. Esta teoria da origem e migração é muitas vezes referida como a teoria da África. Eles migraram para o norte da Europa, Escandinávia, a oeste das serras correndo pela atual Noruega. Eles se estabeleceram lá, vivendo junto à costa. Depois de aproximadamente 85 mil anos de total isolamento na Escandinávia, a tribo africana negra original evoluiu para a raça nórdica, uma raça com cabelo loiro, olhos azuis, pele branca, elevando-se em altura e uma grande capacidade craniana de cerca de 1.600 centímetros cúbicos. Todos uniformes na aparência, mesmo assim, homogêneos. Os cruzamentos ocorreram por causa do isolamento e tempo. Houve um período muito mais quente durante a última era do gelo que começou há cerca de 130 mil anos. Este foi o tempo quando os primeiros africanos negros migraram para o norte da Europa, Escandinávia. Este período interglacial durou cerca de 85 mil anos. A raça nórdica que tinha evoluído após aproximadamente 85 mil anos deixou a Escandinávia antes da Era do Gelo se tornar demasiadamente inóspita através do frio extremo. Os restos mortais do Cro-Magnon ao longo da Eurásia que foram datados de 45 mil anos atrás provam isto. O período interglacial tinha chegado ao fim. O único grupo racial nórdico poderia ter evoluído apenas na Escandinávia. A falta de luz durante todo o ano e condições geladas são os fatores ambientais só que podem explicar a evolução do cabelo loiro, olhos azuis, pele branca, grande capacidade craniana, etc. Não há simplesmente nenhum outro lugar onde poderiam ter desenvolvido essas características físicas e mentais, conforme eles são tão diferentes na aparência física para as outras raças do homem. O ambiente também deve ter sido muito diferente. Sim, as cadeias montanhosas que existem hoje através da Noruega destacam-se claramente como seu lugar de origem. Os níveis de água da Terra eram substancialmente inferiores 130 a 45 mil anos atrás por 4 a 6 metros. Então o habitat onde a raça nórdica evoluiu agora está bem abaixo do mar. As provas físicas da origem deles de lá foram totalmente destruídas pelo aumento do nível do mar e todas consumidas pela Era do Gelo. 45 mil anos atrás, havia uma raça nórdica e também 4 outras distintas, raças humanas com características escuras, africanos, indianos, asiáticos do Extremo Oriente e aborígenes australianos. 45 mil anos atrás as tribos nórdicas espalharam-se para baixo na Europa, ocupando muitas partes diferentes em diferentes grupos tribais. As tribos se separaram e depois se espalharam para a Ásia. Na área do Oriente Médio, uma tribo da raça nórdica se deparou com uma tribo de raça indígena que tinha deixado sua área evolutiva da Índia. Estas duas tribos raciais distintamente diferentes se misturam e formou-se uma nova raça de homem, que hoje conhecemos como árabe. A população árabe se expandiu no Médio Oriente e então as tribos deles migraram para o oeste e para o norte de África. Do norte da África mudaram-se ainda mais ao norte, até em Espanha, Itália e Grécia. Lá, eles encontraram as tribos raciais nórdicas originais com seus cabelos loiros e olhos azuis. As tribos árabes misturadas com as tribos nórdicas no sul da Europa formaram a base do que conhecemos hoje como os espanhóis, os italianos e os gregos. A mesma coisa aconteceu no extremo leste da Ásia. A raça nórdica misturada com a raça de características escuras do extremo oriente asiático, e isso produziu o que hoje conhecemos como os tipos étnicos chinês ou japonês. Estas novas tribos de misturadas étnicas moveram-se para o oeste, misturando-se com tribos nórdicos na Eurásia, que por sua vez, formaram a base do que hoje conhecemos como povo eslavo. Sim, os europeus são na sua maioria da raça nórdica, mas são também parte da raça indiana e da raça da parte do extremo oriente asiático em diferentes graus.
Pessoas no sul da Europa são geralmente mais indianas racialmente do que os do norte da Europa, enquanto as pessoas do leste da Europa são geralmente mais do extremo oriente asiático racialmente do que aqueles do oeste da Europa. Geralmente, tem havido pouca mistura entre as tribos nórdicas raciais e os africanos negros ou as tribos raciais aborígenes australianas. Esta informação precisa ser discutida abertamente na televisão, como deve ser em qualquer democracia amante da liberdade. Muito obrigado pela atenção.